Saudações, pessoal da Guarda. Muito bem. Alguns programas atrás tivemos presença de ilustres personagens falando da cultura chinesa. A meu lado está o mestre Gil Rodrigues, novamente nessa batalha, mestre. Obrigado por mais uma presença aqui no Guarda. Obrigado. Saudações. Obrigado. Vamos dar continuidade? Vamos sim. O pessoal deve se lembrar que falamos aí de história longínqua, da cultura chinesa, da medicina, e tínhamos dois convidados, não é isso? Exatamente. Acho que todo mundo de casa vai se lembrar também. A gente está de novo aqui com a professora Xuyu. Prazer. Muito obrigado. Xuyu, Professora bem-vindo de novamente. Língua e Cultura Chinesa. Dr. Heng, Obrigado, prazer. médico O tradicional pessoal chinês. pergunta, como pode ser doutor tão novinho, professor tão novinho, não? Pois é. Isso tem a ver com o tema da aula anterior, da tradição, tradição. dessa transmissão de família. Que já vem colocando os pezinhos na estrada, né? Exatamente. Eu me lembro que a gente conversou, falamos sobre a questão preventiva, né, mestre? Exatamente. Que a gente vai procurar um médico, geralmente quando a gente está com aquela dor, e que o doutor falava na ocasião que eles trabalham a prevenção, né? Isso, e que muitas coisas são feitas dentro de casa, pelos pais, pelos tios e avós também. Isso justamente tem relação com essa transmissão dessa herança cultural. Ô, doutor, como que funciona a escola da medicina tradicional? Como que é? Aqui o pessoal vai para a faculdade, estuda e se forma, 8 anos, alguma coisa assim, né? Como que é essa carreira? Lá na China, ou Taiwan também, logicamente hoje tem duas faculdades. Tem uma que é Medicina Tradicional Chinesa, que é separado com a Medicina Ocidental. No caso, o Brasil é apenas ocidental e a Medicina Tradicional Chinesa ainda não foi colocado, não foi reconhecida, no caso, Né? como disciplina. No caso, lá funciona igual, uma faculdade de 6, alguns 7 anos, com estágios, que nem médico aqui do Brasil. Entendi. Até porque acredito que milhares de ervas, né? Sim. Eu fico pensando, eles colocam as ervas, né, professor, naquele papelzinho, põe na balança, aí pega mais outras coisas, misturam. Isso. Haja anos de estudo, né? Pois Sim, é. são muitas ervas. Inclusive, Márcio, acho que no outro programa nós comentamos sobre fitoterapia, e você até relembrou dos filmes que você assistiu e que aparecia um local com várias gavetinhas. Verdade, mestre. Eu queria aproveitar e compartilhar uma experiência pessoal, né, do período que eu morei na China por conta do Tahiti. E por um período, eu tive um problema de insônia lá. Estava acordando muito cedo, e o sono estava muito desregulado. E eu sempre fui muito entusiasta da medicina chinesa e sempre gostei muito de chá. E aí eu queria conhecer um médico tradicional chinês que, sobretudo, tivesse essa especialidade de trabalhar com as ervas. E como eu estava em Tianjai-Gou, que é um vilarejo pequenininho, me indicaram um médico que ficava numa outra vila, menor ainda. Tianjai-Gou tem 4.000 habitantes, então fui para uma outra vila que deveria ter, não sei, menos de 1.000 habitantes. E lá tinha um dos melhores médicos daquela região. E eu lembro que era no inverno, estava muito frio. Eu cheguei lá todo cheio de blusa, e aí, quando eu cheguei na casa do médico, ele sai, um senhor bem baixinho, sai, me recebe, e aí me leva para o consultório. E aí faz o procedimento tradicional, que é pegar o pulso, para fazer o diagnóstico, olhar a língua, olhou os olhos também. E aí depois disso, ele não falava outro idioma, só falava chinês. Eu fui com uma amiga chinesa que falava um pouco de inglês, então ela me ajudou nessa tradução. E aí eu lembro que depois que ele fez o diagnóstico, ele pegou um papel e começou a anotar algumas, eu imaginei que eram algumas ervas, e começou a colocar a quantidade, quantos gramas de cada uma daquelas ervas. E depois ele foi para uma outra sala, e nessa sala, aí sim, tinha uma parede enorme com essas gavetinhas, e ele ia abrindo essas gavetinhas, tirando os punhadinhos, pesando, ia compondo. Ele compôs 6, na verdade, misturas de ervas,
E foi inevitável não lembrar desses filmes que acompanhou toda a nossa Você viu, infância. Lucas? Você viveu isso, né? Foi uma experiência incrível, assim, eu fiquei olhando tudo aquilo, até pedi para entrar nesse ambiente que eu queria observar isso, e foi impressionante, assim, a maneira como ele ia pesando e montando tudo isso. Aí ele pediu para que eu tomasse isso por duas vezes por dia, e sempre à noite que eu utilizasse a mesma quantidade de ervas, depois que eu tomasse, eu fizesse um escalda-pés, né? Fizesse com a mesma ervas, eu ainda colocasse numa bacia para esquentar os pés, para poder cuidar disso tudo que estava se manifestando. Isso porque ele vê o corpo no todo, como diz o mestre. Exatamente. Mestre, você trabalha com todas essas ervas no seu consultório, como que é o seu consultório? Infelizmente, no Brasil, né, ainda essa parte fitoterápica, comparando com a China, ainda tem uma diferença muito grande. Na China tem muitas ervas, no Brasil também tem várias ervas, porém não são utilizadas. Poderíamos utilizar mais, aproveitando com as ervas do Brasil, mas na China realmente essa parte de fito ganha bastante. Vou até falar, ele tocou no assunto que como brasileiro é uma vergonha, né? Nós temos aí uma mata fantástica, né? Sim, sim. Um dos pulmões aí do mundo, e tá ali. Os indígenas trabalham com ervas, Bastante. A nossa cultura social moderna não reconhece, porque a indústria farmacêutica, existe aí um lobby para que as ervas não sejam comercializadas, porque é natural. Quanto mais conhecimento o povo tem, mais o povo se liberta. Então é melhor manter o povo dependente da química, não é isso? Mas vamos falar. Professora, eu estava me lembrando de o mestre falando da ida dele e o mestre escrevendo. Essa escrita do chinês também não é alguma coisa, digamos assim, da alma do povo que tem segurado essa cultura de tantas tempestades que passaram sobre isso? Com certeza. A própria história da criação do ideograma é muito legal, é uma história lendária também. Né? A nossa história é composta por muitas e muitas lendas que o povo foi construindo ao longo dos anos, e a criação do ideograma é uma das lendas mais importantes, né? Tanto que o criador é considerado um homem santo, né? Uma palavra, uma expressão específica que é usado muito na cultura dessas personagens tão célebres e importantes que contribuíram, né, com a tradição. E então ele se chama Zhang Jie. Alguns estudiosos de hoje em dia acreditam que ele não criou todos os ideogramas, mas fez um grande trabalho de compilar, de organizar, né? E desde então, desde o surgimento do ideograma, foi algo que nunca foi tirado da história, né? E os ideogramas passaram por várias mudanças, né, evolução. No início, alguns eram, assim, o modelo inicial do ideograma chamam de criptograma, que são os desenhos que surgem a partir da observação dos fenômenos. Então, por exemplo, o ideograma de árvore vem do desenho de um tronco, né, dos galhos, da raiz. Né? E o desenho da chuva, né, tem uma nuvem e tem as gotas de água caindo. Então, vem muito realmente da observação da natureza. Depois, conforme o homem foi inventando a escrita também, então forma de registrar, para facilitar o processo, foram criados novos instrumentos e, portanto, naturalmente, o ideograma foi sofrendo variações para facilitar o trabalho do escrivão, da pessoa que foi registrar, né, porque tinha muito também essa cultura de copiar textos, de passar adiante sutras, textos importantes. Então, era muito trabalho, não tinha como fazer desenho para cada ideograma. Sim, sim. Então, os traços foram se tornando cada vez mais estruturados, também perdeu um pouco os traços curvados, tão como desenho, e foram se tornando um pouquinho mais quadrados, né, com traços retos. A professora está falando da ideia, acho que todos no Ocidente vários restaurantes, e sabe, nós estamos falando de ideogramas, que é a escrita chinesa. Então,
A gente vê vamos falar letra, não é isso? Que é a nossa linguagem. A gente vê uma letrinha, uma palavra, um ideograma. A pronúncia e a forma da escrita também tem digamos assim, tem um lado de um olhar cultural para aquilo, porque não se trata apenas de uma palavra, né? A forma, o desenho, tem uma simbologia, não é isso? Tem, carrega. Muito dessa simbologia vem dos modelos iniciais das partes que compõem o ideograma. Então, por exemplo, temos o que chamamos de radical, a parte muito importante de cada ideograma que dá basicamente o significado ou algo aproximado. Por exemplo, radical de boca é um quadrado, né? É um buraco por onde se alimenta. Então, quase a maioria dos ideogramas que acompanha esse radical de boca, um quadrado, podemos presumir que o significado tem a ver com o alimento, com se alimentar, né? Então, de certa forma, é fácil de preservar esse conhecimento. A gente está falando, parece que a questão da interligação, né? As coisas do olhar chinês parece que vai numa cadeia de sequências de uma, é como onda de mar, uma que vai seguindo a outra. E você falando, mestre, que estava lá e quando este médico estava receitando, você estava num lugar que você foi com uma amiga, mas você também havia dito antes, em outro momento, que o vilarejo não falava o mandarim, né? Ou seja, há lugares na China que o pessoal não fala o mandarim, mas identifica-se no ideograma. Isso. Na verdade, você tem, primeiro, como o Dr. Heng falou, a China é imensa, né? O território chinês é enorme e o que eu observei quando eu morei em Zhenjiangou é que lá eles falam o mandarim. O mandarim. Sim, só que a aldeia tem o dialeto próprio. Então, entre eles preferem falar o dialeto de Zhenjiangou. Quando tem chineses de outras regiões, aí eles falam o mandarim, porque é justamente a língua que praticamente toda a China fala. Então, na verdade, eles falam dois idiomas. Falam o dialeto local, e aí quando tem visitas e alunos de outras regiões da China, falam mandarim. E aí você tem na escrita o elemento que faz faz junção aí. Tudo isso. Lembrando a questão do dialeto, né, mestre? Porque o Brasil, no seu descobrimento, encontrou colônias aqui, já de povos, né? E a colonização que veio europeia veio acabando com tudo, né? E hoje em dia, você está numa região onde o povo preserva a cultura, preserva o idioma, que a gente fala dialeto, está aí já um grande sinal, né? Sim, de como eles valorizam, né, a raiz, não é isso? Não deixa o moderno tomar conta, né? Na verdade, a nossa geração de chineses mais jovens, né, precisamos fazer esse esforço para pegar essa sabedoria dos pais, para manter a tradição. Senão, se a gente não fizer esse papel, nossos filhos, nossos netos não vão ter esse mesmo conhecimento. Tradição, perseverança, equilíbrio, harmonia, é o assunto da Guarda. Retornamos daqui a pouquinho, pessoal da Guarda. Muito bem, pessoal da Guarda. Mestre Gil, a gente vai conversando, vai lembrando, eu falo, nossa, a gente não tem tempo para falar de tanta coisa, porque parece um pouco de modismo, né? Tem alguns filmes e novela que o pessoal ocidental adota, importa alguns símbolos do Oriente, os símbolos da China, mas sem ter, porque é bonito, ou porque é algum tipo de modismo e tal, mas todo símbolo que a gente usa ou coloca como decoração, independente de estar ligado ou não à cultura, mas qualquer objeto que vem tem uma história por trás, é isso? Sim, exatamente. Acho que isso que você comentou, a gente tem aqui um símbolo que é muito
popular aqui no Brasil que a gente utiliza muito, restaurantes utilizam muito, e às vezes até dentro de casa, a gente tem na toalha, às vezes na toalha de banho ou no edredom, que é aquele símbolo que tem dois peixes, um branco e um escuro, que a gente chama de yin e yang. Inclusive eu lembro que nos anos 90, o surfista usou muito isso. Tinha uma marca de roupa que utilizava esse mesmo diagrama, e que é um diagrama que está muito presente na cultura chinesa. Tanto na medicina tradicional chinesa, como no Tai Chi, como em outros temas da medicina chinesa. Eu acho que isso era um tema bacana para a professora Xuyu e o Dr. Heng falarem um pouquinho, né? Porque eles falaram a última vez de equilíbrio, né? Tem a ver com isso. Na medicina chinesa, na verdade, é a base da medicina chinesa. É o quê? Yin, Yang e os 5 elementos. Tudo isso é o início de um equilíbrio, né? Talvez a professora Xuyu fala melhor dessa Yin Yang, porque Yin Yang é o que temos no universo, na natureza, e o equilíbrio está no Yin Yang. O pessoal fala Sol e Lua, é isso mesmo? E Yang. O pessoal... A gente ouve alguém falar, porque uma coisa representa o Sol, outra representa a Lua. É isso mesmo, professora? Ou parecido com isso? Esse tema é tão complicado, quanto mais estudo, a cada vez que eu explico, eu penso, poxa, mas como isso é difícil de explicar. Pelo amor. Se ela diz que é complicado e é de lá, mas vamos aos poucos. Vou tentar. Como o Heng falou, Yin e Yang são dois elementos básicos que compõem tudo, praticamente tudo. Então, na verdade, são duas formas para representar tudo. Em outras palavras, a gente pode entender que Yin e Yang coexistem, elas podem ser coisas separadas, mas na verdade um só existe se o outro existir. Então podemos então, a partir disso, pensar em todas as dualidades que temos nesse mundo relativo. Então, por exemplo, pensando no Yang, geralmente representado como luz, só existe luz porque eu tenho a escuridão. Não tem sentido falar de luz se eu não sei o que é escuridão. Imagina num lugar que só tem dia, só tem sol. As pessoas não sabem o que é noite, mas na verdade a ideia do dia, do sol, só vai fazer sentido se existe o seu contrário, que é a noite, né? E por isso que você perguntou sol e lua, né? É uma das coisas que são representadas por Yin e Yang. Assim como masculino, feminino, alto, baixo, grande, pequeno, quente, professora, frio. mas aí nós não estamos falando de coisas à parte, estamos falando de um todo, não é isso? Exato. Porque esse símbolo ele é um todo, não é isso? Isso. Então, didaticamente, podemos pensar os dois separados, mas na prática, no mundo, uma coisa não se separa da outra. Por exemplo, aproveitando que Heng está do meu lado, ele pode me corrigir caso eu fale errado. Na medicina chinesa, trabalha diretamente com Yin e Yang, na manifestação, no equilíbrio dessas duas energias. Inclusive, o nosso corpo tem partes que, por exemplo, a palma da mão, já que Yang representa o movimento, o contrário do movimento seria o repouso. Então, Yang para o movimento e Yin para o repouso. Na própria mão, tem uma parte que é Yang, outra parte é Yin. E que parte você acha que é Yang? Recuso-me a responder, que eu não sei responder. Se a gente for de novo pensar nessa ideia de que Yang representa o movimento, então que parte movimenta mais? Essa parte ou essa parte? Então, a parte... Exato, que dá para fechar, que nos possibilita movimentar esse a mão. Yang. Yang. E essa outra parte, Yin. Agora, você fala assim, eu posso ter somente o Yang? Você vai cortar sua mão no meio? Não tem como. Então, são duas ideias que coexistem. Muito bom isso, exatamente. Toda vez que for olhar minhas mãos agora, não tem como não me lembrar disso. Se eu estou muito nervoso, muito irritado, opa, vamos equilibrar. Na verdade, o equilíbrio é tudo para a medicina, a harmonia. Isso, sim. Quando você falou de prevenção, doutor? Junto, embalando com Yin e Yang, é o quente e o frio. No caso, na medicina chinesa, que vê bastante é o quente e o frio. Não estamos falando da temperatura, tá? Estamos falando de uma característica do corpo, né? No equilíbrio, logicamente, é que nem Yin Yang, aquele diagrama, né? Precisa ter um
uma harmonia, não posso ter um corpo muito quente nem muito frio. Ou seja, ou excesso ou deficiência, precisa ter um médio, uma harmonia. Tem que ter os dois, né? Tem que ter os dois. Eu acho que para a gente, para o ocidental que é ligado a 120 por hora, pensar nisso daí é um desafio diário, não é não, mestre? É um desafio diário que exige também não só o exercício do pensar, mas o exercício da prática também. Que eu acho que uma outra coisa que a gente tem muito a aprender com os chineses. Uma coisa é você teorizar, estudar, teorizar. Outra coisa é você ir para o campo da prática e colocar aquilo que você estudou, aquilo que você ficou usando a sua capacidade racional de só pensar, e como é que isso se manifesta na vida diária, na prática. Então, mestre, porque eles são jovens tal, e, sabe, estão no Brasil já há um bom tempo, já convivem com a nossa loucura, digamos assim, não é isso? E estão conosco, é como no desenho do diagrama, né? Sim. Estão conosco, mas eles têm aquela bolinha Sim, exatamente. que eles mantêm, tá? Que eles mantêm no que eles são de origem, né? E nós que estamos nessa terra aqui, e você lidando com o pessoal de treino, de academia, o brasileiro está mais aberto para assimilar esses conceitos hoje? Tá muito mais aberto, Márcio, hoje em dia. Quer dizer, na verdade, eu não sei se é necessariamente hoje em dia. Acho que o meu envolvimento com arte marcial, com cultura chinesa, já tem aí, sei lá, acho que a idade deles, talvez. Não, um pouco menos. E eu acho que como você usou a imagem do Yin, do Yang, na verdade, essa imagem, ela precisa se movimentar. Então, essa bolinha que você se referiu, na verdade, ela é justamente o lado escuro, tem uma bolinha branca. Na verdade, se você movimentar essa bolinha, a bolinha branca ela vai ocupar o lado escuro e o escuro vai ocupar. Então, esse movimento é o que a gente precisa fazer. Então, tudo isso que tanto a professora Shuyu como o Dr. Heng colocaram, desse equilíbrio e dessa harmonia, essa é a busca que a gente precisa fazer. E voltando para a tua questão, acho que sim, hoje a gente tem sentido um movimento muito grande dos brasileiros na direção de ter espaços ou de conseguir estabelecer uma dinâmica que façam com que eles se conectem mais ao próprio corpo, estabeleçam uma relação mental um pouco mais harmoniosa, busquem outras formas de cuidar da sua saúde, não só quando o sintoma aparece, mas sobretudo por meio do Kung Fu, do Tai Chi, do Qigong, por meio de prevenções também, evitando... Qigong, que o mestre já falou algumas vezes, a palavra Qigong é respiração. Exatamente, são exercícios de respiração que vão manter a saúde. Pergunto para o Dr. Heng, assim, eu sei que não vou falar em receita, né? Mas você poderia dizer alguma coisa assim, você conhece muito bem como é a vida nossa aqui, né? A rotina. Falar... Como que a pessoa hoje poderia estar se cuidando, tá? Hoje, assim, pelo seu olhar? Principalmente hoje em dia, o pessoal, por conta de trabalho, da agitação do dia, estão dormindo muito tarde. Dormir cedo, no horário limite, seria mais ou menos 10h30 da noite. E o pessoal Isso no conceito da medicina chinesa. Na medicina chinesa. Porque na prática... Na prática, 11, meia-noite, 1h da manhã. Porque entre 11 horas da manhã já começa o horário da vesícula biliar. Que logo em seguida, de 1 da manhã até as 3 da manhã, do fígado. Nesse período, começa a funcionar uma energização. Em outras palavras, seria carregar energia para o dia seguinte. Então, é sempre recomendado 10h30 já ir para a cama, começar a dormir. Começar a recarregar. No caso que a gente faz com o celular, né? Entendo. Nessa dificuldade, como que existe um atalho para isso? Porque
tem 11h30 da noite, a pessoa está chegando em casa, vai dormir meia-noite e meia, quase 1 hora, né, doutor? Isso seria, na verdade, uma escolha, né? Uma escolha. Tem gente que meia-noite está indo para a academia, 1 hora da manhã ainda fazendo musculação. Isso cai na parte preventiva. Coloca na balança o que eu preciso para o meu corpo, né? Hoje em dia, por conta da correria da sociedade mesmo, acaba não podendo ter essa escolha. Entendi. Ou seja, temos que nos adaptar, não é isso mesmo? Exatamente. Nos adaptar. Adaptar e buscar formas de ir compensando isso, né? E cuidando cada vez mais Mas do se a corpo gente também. presta atenção e sabe que está nesse turbilhão, é importante ter essas informações Exatamente. e saber o que eu estou fazendo com o corpo, não é isso? Exatamente. E professora, a cultura chinesa no Brasil, assim, tem a comunidade que é muito forte, né? A professora é educadora, né? Sim, Ensina sim. o idioma. E como que é essa relação com o brasileiro? Olha, Márcio, acho que eu tenho observado um crescente procura sobre estudar a língua, se aprofundar um pouco, né, na cultura. Aumentou bastante os alunos, por exemplo, que têm muito interesse em saber sobre festivais, por quê, qual o significado dessa comida, né? As pessoas perguntam. As pessoas têm muito interesse em estudar o ideograma, né? Às vezes não necessariamente a língua falada, mas a história por trás da língua. Então, acho que a mídia ajudou um pouco nesse sentido, né? O crescimento da China, né? E esses festivais. Acho que tudo isso está provocando um movimento. Mestre Gil, nossa conversa voa como uma, Sim, não é verdade? Mais uma vez, só tenho a agradecer a sua presença aqui, enriquecendo em Guarda, né? Muito obrigado. Eu que agradeço muito mesmo. Espero a gente voltar aí com esses dois professores aqui, o doutor também, para ampliar a nossa ideia, né? Acredito que o pessoal de Guarda deve ter aprendido e aproveitado bem. Muito obrigado, mestrão. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Então, professora. Obrigada. Doutor Rei, Prazer, obrigado mais uma prazer. vez. Uma grande aula, pessoal em Guarda. Vamos cuidar do corpo, com equilíbrio e vamos nos proteger. Saúde e paz.